Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus pelo Ministério da Música, né? Há um papel que só esse ministério é capaz de desenvolver. Então, graças a Deus pelo Ministério de vocês. Bom, só um recadinho para aqueles que fazem parte da comissão dessa igreja, no final da reunião. Você está convidado a permanecer aqui mais 5 minutos, tá? Segundo a secretária, são 5 minutos mesmo, não são proféticos, tá? Então, você está convidado a participar, tá bom? Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Tá bom. É importantíssimo que nós tenhamos a palavra de Deus nas mãos e você vai entender o porquê a partir do desenrolar aqui da nossa ministração. Eu quero trazer hoje a vocês uma palavra apologética. E o que seria uma palavra apologética? Você sabe que a apologética é a defesa da fé, é ou não, Diego? A apologética é a defesa da fé. E houve um tempo, ou melhor dizendo, se há um tempo onde nós estamos em guerra, o tempo é este. Não vai ser razão que na palavra de Deus nós encontramos o capacete, lá não sei do que, a espada, não sei do que lá, a couraça, etc, etc. Você lembra do texto? Há um tempo atrás, o antagonista, o opositor de Deus, ele se utilizava de um outro método para tentar fazer com que os cristãos sucumbissem. A ideia era matar mesmo, não é? Houve perseguição religiosa, alguns foram entregues, não é? À morte. Você sabe que os próprios discípulos, eles foram, alguns crucificados de cabeça para baixo, alguns decapitados, e assim por diante. Você percebe que a estratégia do diabo, algum tempo atrás, era uma. Hoje, porém, a guerra continua, mas a estratégia é outra. Nós estamos em guerra, então eu quero contar a vocês hoje por que não sou solta aqui para mim, só para não resolve, tá aqui. E diminui meu volume, gentileza. O som não está favorecendo a gente hoje, né? Vamos orar. Por que não sou evolucionista, espírita e marxista? E eu quero dizer a vocês que aquilo que vou estar dizendo, diminui meu retorno, por gentileza. Pode tirar, tira. Porque vem um chiado horroroso. Pode cortar, não tem problema. Tira o retorno, desliga. Beleza. A gente se ama, a gente é irmão, tá? Já mostra junto, beleza. Bom, sumiu. Então, por que não sou evolucionista, espírita e marxista? Eu quero dizer a vocês que aquilo que vai ser dito aqui não é obra do achismo, não é uma invencionice, não é simplesmente retórica e não está baseado em nada. Por algum tempo eu venho estudar esses temas porque eles estão de alguma forma procurando se infiltrar no nosso meio e eles estão tentando se estabelecer como regra, o que é muito perigoso. Para explicar o porquê que eu não sou e nós não deveríamos ser evolucionistas, espíritas e marxistas, eu quero começar usando o seguinte texto, passa para nós. Se você trouxe a Bíblia, como diz que trouxe, abra em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versos 4 e 5. 2 Coríntios, no capítulo 10, os versos 4 e 5. Senta naquela cadeira. Enquanto eu vou pregando aqui, eu prego aqui na cadeira. Bom? Tá. Você encontrou? Se você não encontrou, você pode acompanhar conosco o texto. Vamos à leitura. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, e nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu quero compartilhar com vocês, passa para nós, porque não sou evolucionista. Eu quero dizer a vocês que essa teoria, essa ideologia, essa defesa, essa tese, ela vem ao mundo através de Charles Darwin. Ele nasceu em 12 de fevereiro de 1809 e partiu ao som da morte em 1882. O que defende o evolucionismo? O evolucionismo diz que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum. Tudo que há descende de um mesmo ancestral. Tudo que existe advém de um mesmo ser que não se sabe que ser seria este. Continua dizendo que o desenvolvimento destes seres, ele se dá através de processos, do processo da seleção natural, ou seja, o mais forte se sobrepõe ao mais fraco de maneira a exterminar aquele que é o organismo mais fraco. Dentro desse bojo, dentro dessa mesma esfera de pensamento, dentro dessa mesma vertente ideológica, dentro desse mesmo fluxo de ideias, existe a teoria do Big Bang. Você deve lembrar, você estudou isso na escola. A proposta do Big Bang é que em algum dia, no passado, houve uma grande explosão, e a partir dessa grande explosão, Dagoberto, tudo que conhecemos passou a existir. E aí, eu quero dizer que o Charles Darwin, ele não era assim, totalmente contra a ideia de Deus, mas ele também não era a favor da ideia de que há um Deus. Ele era agnóstico. O que o agnóstico, de maneira muito genérica, ele defende? Ele defende que não se pode dizer se há uma divindade, um ser superior ou não, de maneira que você tem que ficar no campo da neutralidade. Antes de começar o nosso antagonismo a essa ideia, eu quero dizer que, para Jesus, só quero abrir esse parênteses aqui, para Jesus não há meio termo, ou você é dele ou não é. Ou nós fechamos com Deus ou não, ou nós nos agarramos dele ou não serve. É por isso que na Bíblia nós encontramos assim: aquele que não é por nós, é contra nós. Então, passa para nós. Eu quero trazer aqui uma contrafação, uma resposta, uma ideia que se opõe aos evolucionistas. E eu quero dizer a vocês que eu não vou usar a Bíblia, porque o que se diz é que cada vez que se fala em criação ou evolução, quando isso parte da boca de um pastor, de um pregador, de um crente, esse discurso, essa defesa, ela está poluída pela fé deste que traz tal defesa. Mas eu quero dizer a vocês, só para fixar, que precisa muito mais fé, entre aspas, para se acreditar na evolução do que na criação. Eu vou começar a te provar na ciência agora o porquê disso. Primeiro, a teoria da evolução nunca migrou a algo além de uma teoria. Ora, se ela fosse de fato concretude, se ela fosse de fato realidade, se ela fosse de fato algo que se pode bater o martelo, foi assim, ela não seria mais chamada de teoria. A teoria da evolução nunca migrou a outro campo que não o campo da teoria. Então, só que nós já começamos a poder se confiar. Não é nada além de uma mera teoria. Agora, eu tenho algumas perguntas, eu até fiz isso na rede social outro dia. Eu tenho algumas afirmações e perguntas a fazer àqueles que defendem a tese do evolucionismo. Eu tenho algumas pessoas que convivem comigo diariamente que defendem essa tese. Eu fiz essas perguntas a eles e bloqueou as respostas porque não houve. Eu quero começar dizendo que tudo que existe teve um começo. Você concorda comigo, sim ou não? Tudo que existe teve um começo. É quase que chover no molhado essa afirmação. Tudo que existe teve um começo. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer, Davi, é que do nada se produz.
Do nada, nada se produz. Se eu pegar qualquer recipiente, um copo vazio e colocar em cima dessa cadeira, vou deixar aqui, todos nós vamos para casa. Quando voltarmos amanhã, o que haverá dentro desse copo vazio? Nada. Sabe por quê? Porque do nada, nada se produz. Ou seja, da onde viemos? De algum lugar que existia. Não do nada. Outra coisa, eu quero afirmar a vocês que vida só provém de vida. Vou repetir. Vida só provém de vida. A teoria da evolução, ela não consegue comprovar a existência de tudo que há a partir da matéria não viva. Porque eles defendem que tudo que existe veio, sei lá, de uma ameba, de qualquer coisa, menos aquilo que se tem como aquilo que estamos dizendo. Então, eu defendo a vocês que vida provém de vida. Concordam comigo, sim ou não? Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que todo sistema fechado, inteligente, ele depende de uma inteligência fora dele para que ele exista. Quem é que trouxe o celular? O que seria da nossa vida sem o celular hoje, né? Banco está no celular, você pede comida pelo celular, você faz consulta médica pelo celular, você tem aí durante o tempo da pandemia, você tem aula pelo celular. Tudo isso é ótimo. Há uma certa inteligência, há um programa, há um sistema dentro daquele aparelho que a gente leva para todo lugar e não quer perder. Você faz transações bancárias pelo celular, a nossa vida está dentro do celular, sim ou não? A inteligência que há dentro do celular veio de fora dele. Todo sistema inteligente, fechado, a inteligência que ele desenvolve está fora dele e não dentro dele. Ou seja, uma complexidade menor não produz uma complexidade maior. Da onde veio a nossa inteligência? Da onde veio o nosso sistema? Da onde veio o nosso sistema inteligente? Da onde veio? Eu tenho uma ideia. Eu proponho a vocês que sei de onde veio. Só não vou citar ainda nominalmente, porque a ideia aqui é a ciência, não é? E não a teologia. Você sabe que, como falei da teoria do Big Bang, né? Tudo explodiu e passou a existir. Eu quero dizer a vocês que caos não produz ordem. Repita comigo, caos... Não entendeu nada, né? Coral, eu digo que vocês repetem. Caos não produz ordem. Segundo a teoria do Big Bang, para que tivéssemos uma igreja totalmente nova, com os bancos estofados, com ar-condicionado, com o som que funcione, nós precisaríamos apenas de uma coisa: pôr uma bomba aqui dentro e explodir tudo. Aí outro dia uma pessoa falou assim, um elemento falou, como é que eu faço para minha esposa? Eu queria uma esposa nova. E ele é evolucionista. Só ele entendeu. Você quer um marido novo lá, você não aguenta mais esse chato aí? Big Bang, pode? Caos não produz ordem. Outra coisa, leis pressupõem legislador. Ei, atente a isso. Leis pressupõem legislador. Quem estabeleceu o Código de Trânsito? Alguém. Quem estabeleceu todas as leis que existem a nível humano? Alguém, porque leis pressupõem legislador. Agora, da onde veio, por exemplo, as 3 leis da termodinâmica? Alguém as estabeleceu. Da onde veio a lei da gravidade e tantas outras leis da física e da química que existem e sabemos que existem? Ora, se existe lei, há um legislador. Se há lei, há um legislador. As maiores mentes, as mentes que deram start na ciência moderna, a grande maioria e os mais expoentes criacionistas. Quer ver? Newton, eu ia falar? Newton, criacionista. Alguém já ouviu falar de Galileu? Galileu, já ouviu falar? Pois é, criacionista. Você ouviu falar de Copérnico? Não se espante.
Criacionista também. Então você perceba uma outra coisa. Agora no campo da pedagogia, você tem um professor aqui, professor? Eu formei, mas não exerço. Mas veja, você sabe que a linguagem humana só se dá por aprendizado. De maneira que existe a fase onde eles se encontraram um tempo atrás, né, as crianças crescem rápido, é o período da lalação. Em que consiste o período da lalação? É o período onde as crianças, por exemplo, pelo exemplo, pela audição, pela conversação que tem com os pais, elas adquirem a fala. De maneira que ainda que você tenha todo o sistema fisiológico montado, se você não ouvir alguém falar, e se você e eu nós não formos ensinados, nós teremos muita dificuldade para falar se o tempo da lalação passar. Ou seja, a fala depende de um momento e depende de ensinamento. A pergunta é, quem teria ensinado primeiro o ser a falar? Quem teria ensinado o primeiro ser a falar? Uma outra coisa, Deus não é teorema, Deus é axioma. Qual é a diferença de um teorema para um axioma? Teorema é tudo aquilo, ou melhor dizendo, o teorema é aquilo que você pode quantificar, matematizar, colocar dentro da aritmética. Você deve ter estudado teorema de Pitágoras. Quantos estudaram? Eu estudei, nunca usei. Não sei nem para que serve, mas também não importa. Isso é o exemplo de um teorema. Agora, o que é o axioma? Axioma é algo que é auto-evidente. E você não consegue ver, não consegue pegar, não consegue descrever, não consegue definir a partir da matemática, mas você sabe que está lá. Ele é auto-evidente. Isso é um axioma. Deus não é teorema. E o propósito de Deus nunca foi ser um teorema. Deus é axioma, ou seja, Deus é auto-evidente. Você olha ao seu lado e você sabe que foi Deus. Você vê que foi Deus. Você entende que foi Deus. Por todas essas razões que eu acabei de expor. Mas você não pode dizer assim, que você não tem como matematizar Deus. Você não tem como colocar Deus num tubo de ensaio no laboratório e dizer, Deus está ali dentro. Ainda bem. Ainda bem. Como que o nosso Deus seria Deus se ele pudesse ser matematizado? Que Deus é esse que nós cremos que ele caberia dentro de um copo, ou de um tubo de ensaio, ou de uma conta matemática? Que Deus seria esse? Não. Deus é axioma e não é teorema. Só para passar essa parte. Evolução é um postulado filosófico e não ciência. Evolução é uma ideologia. Por isso, continua sendo teoria. Está claro até aqui, sim ou não? Sim. Eu creio no Deus Criador de todas as coisas. Amém. Vamos adiante. O evolucionismo já era. Agora vamos ao espiritismo. E eu quero dizer a vocês, eu quero na verdade justificar um pouquinho porque desse tema. Porque a gente às vezes vem para a igreja 5, 10, 20, 30 anos. E é ótimo dar glória a Deus e aleluia e ouvir uma bela canção. Mas lá fora, no meio dos lobos, você cantar glória, aleluia, para alguns aí de outros segmentos, falar em línguas estranhas, ou você falar que Deus é bom e que Deus é amor e que um dia Jesus voltará, eles vão dizer que você é louco. Então a nossa fé, para além de ser uma fé espiritual, ela precisa ser uma fé também racional. Fé e razão não são excludentes. Fé e razão não se contrapõem. Deus, nós não podemos prová-lo como eu acabei de falar, mas há muitas evidências que endossam Deus. Então, aqui dentro está tudo certo, nós cremos juntos. Aqui nós partilhamos juntos da fé, mas lá fora nós temos que saber dar a razão da nossa fé. Amém? Evolucionismo. Você sabe que 2% da população brasileira, segundo um censo feito em 2016, se declara espírita. 2% da população brasileira se declara espírita. Só aqui para clarear melhor, o espiritismo ele tem vários segmentos. Então você pega as religiões de matriz afro,
elas também se encaixam e seriam uma subdivisão, não é, do espiritismo. Mas o espiritismo kardecista, que é aquele que eu vou trazer hoje a vocês, ele não entende, não é? E ele não confessa que as religiões de matriz afro também seriam espíritas, mas são. Então, o que acontece? O espiritismo ele foi desenvolvido, ele foi pensado, ele foi teorizado por Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o Allan Kardec, que nasceu em 1804 e morreu em 1869. Como é que tudo começou? Uma família que se mudou para Nova York, a família Fox, um dia lá na casa deles, as mesas começaram a se mexer sozinhas, os copos começaram a se debater um contra o outro, e um fenômeno teoricamente, supostamente paranormal começou a acontecer. Um professor, não é, um erudito, o Rivail aí, o Allan Kardec, ele se debruçou em estudar o que poderia ser aquele fenômeno. E depois de, segundo ele, muito estudo, não é? Depois de, segundo ele, muita busca, ele concluiu que aquilo era um fenômeno dos espíritos tentando se comunicar com os seres humanos. Isso é o que defende o Allan Kardec. E aí, então, em 1856, segundo ele recebe a revelação dos espíritos de que ele traria a última revelação de Deus para a Terra. Que revelação seria essa? O Espiritismo. Na visão dele, Deus deu teria dado até então duas grandes revelações para o mundo. A primeira revelação veio através de Moisés. Moisés deu a lei, Moisés trouxe a primeira mensagem de Deus para o mundo. Depois de Moisés, Deus teria enviado Jesus para então dar a segunda mensagem ao mundo. Na visão de Kardec, Jesus não seria Deus. Na visão de Kardec, Jesus seria um médium, um espírito evoluído. De maneira que Deus usou Moisés, Deus usou Jesus, e agora Deus estaria, a partir de então, começando a usar ele para trazer a última revelação de Deus para a humanidade. Deus usou Moisés, Deus teria usado Jesus, mas Jesus não disse tudo. Porque as pessoas que viveram a época de Jesus, elas não teriam condições de entender a mensagem de Jesus, porque ela advinha de Deus, e eles não estariam então na condição de recebê-la em totalidade. E olha que coisa interessante, ele diz que Jesus não era Deus, e aí porque você sabe que você pega a Bíblia, tem um lapso temporal dos 12 anos, Jesus jovenzinho, lá no templo, e depois Jesus só aparece para ser batizado. Há um lapso temporal, você não tem um relato bíblico de Jesus com 20 anos de idade, por exemplo, você não tem. Aí o que o Kardec defende? Ele defende que Jesus, dos 12 ou 13 anos até os 30, quando ele aparece, 29, 30, 31, ele não dá uma data precisa, mas dentro dessa ideia, quando Jesus aparece para ser batizado, ele diz que nesse período da vida de Jesus, ele teria ido para a Índia, aprender com os magos sábios, levitação, espiritualismo, transcendência, e isso justificaria os milagres que ele fez. Então, Jesus foi para a Índia aprender com gurus e sábios, e aí então ele volta, é batizado e começa então a dar a sua parte da mensagem à Terra, aos seres humanos. Agora, olha o que defende o Kardec. Olha o que defende o espiritismo kardecista. Eles dizem que os mortos não morrem. Eles dizem que nós podemos nos comunicar com os mortos. Eles defendem que, uma vez que os mortos não morrem e podemos nos comunicar com eles, esses espíritos, seriam agentes de Deus para trazer uma mensagem à Terra, a mensagem de consolação, a mensagem das boas novas de paz. E na visão deles, o consolador que Jesus prometeu seria o Espiritismo com os Espíritos. Porque na Bíblia você tem, né? Jesus vai lá e diz assim, Jesus disse assim, eu vou enviar a vocês o Consolador. Está escrito lá assim ou não? Sim. O Consolador seria o Espiritismo. Os agentes da consolação seriam os Espíritos. Então é muito bem orquestrado essa ideia do Kardec. E aí, na verdade,
os espíritos que não morrem, eles simplesmente, quando descem à sepultura, eles desencarnam. Uma vez desencarnado, esse espírito, ele dependendo de como ele se comportou na Terra, ele vai para diferentes lugares. Ou seja, se você foi alguém bonzinho, você desencarna, você tem uma direção. Você foi mal, você não fez a coisa certa, você tem outro lugar. E assim sucessivamente. E aí, com relação a esses mundos aonde se podem estar, existem 5 subdivisões. E aí, nesse sentido, todos nós participamos de todos os mundos em algum momento da nossa existência eterna. Você perceba, o mundo seria o mundo primitivo, da onde um dia todos nós saímos, ou seja, todos nós um dia nascemos do mundo primitivo, onde você é uma ameba, onde você é um animal, onde você é um cachorro, onde você é qualquer coisa. O mundo primitivo é esse. Todos nós viemos de lá. Se você se saiu bem no mundo primitivo, você então vem para o segundo mundo. Qual é o mundo? O mundo das expiações e provas. O mundo das expiações e provas é onde nós estamos. E aqui, dependendo do nosso comportamento, nós vamos para o próximo mundo, o mundo dos regeneradores. Tem alguém que já foi espírita aqui? Não, eu gostaria que tivesse. Para o mundo dos regeneradores, ou seja, nesse mundo, dependendo da forma como nós nos comportarmos, se nós realmente conseguirmos nos purificar, nós estamos aptos para ir para um novo mundo. Qual o novo mundo? O mundo da felicidade, os mundos felizes. Está lendo. E o último estágio, que teoricamente, segundo Kardec, nós podemos alcançar, é o mundo celeste. Quando você chegou no mundo celeste, você não tem mais como evoluir, e aí você então vira um espírito ministrador. Nós então ficamos vagando de um mundo pelo outro, até que a gente consiga atingir esse estado mais elevado, chegar ao mundo celeste. Jesus não é, como já falei, um espírito, não é um alguém de fato, mas é um espírito evoluído, é um médium, e os espíritas, eles têm como sua base de fé o livro dos Espíritos. Isso é a sua Bíblia. Agora vamos contraditar na palavra de Deus. Passa para nós, por gentileza. Vamos à palavra. O mais interessante vai vir depois, pessoal. Karl Marx, tá? Não vai embora. Respostas aos espíritas. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma, segundo Gênesis 2:7. O homem morre uma só vez, Hebreus 9:27. A pessoa, em outras versões, a alma que pecar, esta morrerá, Ezequiel 18:20. Os mortos não sabem de nada, Eclesiastes 9:5. Agora, olha esse texto aqui. A Bíblia fala em João 11:25, que Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Segundo o espírita, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O texto aqui, na verdade, diz o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, reencarnará. Essa é a ideia fundamental do mundo espírita. Agora você percebe, olha o que a Bíblia diz: porventura te louvará o pó? Porventura te louvará o pó? É aquilo que está em Salmo 30, verso 9. Na sepultura não há o que na sepultura? Não há o que depois da morte? Na sepultura não há obra, não há trabalho, não há ciência e não há sabedoria, ou seja, não há nada. Eclesiastes 9:10. E para finalizar essa parte, os mortos não louvam ao Senhor. Então, como eles seriam anjos ministradores de Deus para trazer à humanidade uma nova revelação, porque Jesus não foi suficiente para trazer tal revelação. Ou seja, na Bíblia você consegue contraditar qualquer espírito. Vamos adiante. Não fique oriçadinho na cadeira, porque esse elemento aqui, eu li o Manifesto Comunista, tá? Li o Manifesto Comunista. Eu li também, não na totalidade, mas naquilo que era necessário, eu li o Manifesto do Partido Comunista. E o que vou fazer aqui agora não é um discurso político. Quando você faz um discurso político, você defende um político e um partido político. Eu estou fazendo aqui, como falei no início, apologética. Apologética é a defesa da fé. Então eu vou me contrapor ao senhor Karl Marx com base na Bíblia e no que ele acredita, e não com base no partido.
que se estabelece a partir, não é, do ideário dele. Então, eu quero só trazer aqui a você um apanhado de quem foi Karl Marx. Primeiro, que ele foi ateu. Segundo, que aquilo que ele trouxe como mensagem, o marxismo, se baseia no materialismo. Materialista. Olha que interessante a figura humana de Karl Marx. Não sustentava os filhos, sabe por quê? Porque não trabalhava. Aí ele teve um filho que ele não assumiu, não é? Que foi fruto de um relacionamento extraconjugal, não é? Agora olha que interessante. Ele foi sustentado pelo pai até a vida adulta, mas não foi o enterro do pai. Olha que interessante isso. Ele foi sustentado, depois de ser sustentado em grande parte na vida pelo pai, ele foi sustentado pela esposa. E essa esposa que o sustentou, ele atraiu. E aí teve um filho que ele não reconheceu. Isso aqui é uma ideia de quem é o Deus dos marxistas. Está gravando isso, né? Depois vai para o canal do YouTube. Vai sim. Então veja, esse é o Deus dos marxistas. Agora, olha que interessante. Porque o marxismo, ele diz que o cristianismo é homofóbico, que é sexista, que é assim, patriarcal, que é o que mais, que é preconceituoso, não é? Então o marxismo, ele quer dar um chega para lá no cristianismo. Agora olha que interessante. O Karl Marx, ele nega os milagres de Jesus porque ele não acredita em divindade. Porque aquilo que ele defende é o materialismo histórico, ou seja, ele é materialista. Ele não crê na transcendência, ele não crê em religião, ele não crê em algo sobrenatural. Ele é materialista. Esse é o fundamento principal daquilo que ele defende. Aí, nesse barquinho, desse pensamento, ele diz que a religião é o ópio do povo. A religião seria a ilusão do povo. E eu e você estaríamos aqui assentados porque nós não temos mais nada para fazer e nenhum lugar a quem recorrer e a ninguém a quem recorrer. Então nós estamos sentados em um sábado pela manhã na igreja porque nós precisamos. Então a religião é como se fosse uma droga para o povo. E ele continua, ele diz que o primeiro requisito para a felicidade dos povos seria abolir a religião. Felicidade verdadeira só poderia acontecer se os homens, eles abolissem de uma vez por todas a religião. Aí, essa é uma frase dele, ele diz assim: quanto mais você se fia em Deus, quanto mais o homem se fia, ou seja, se sustenta, tem em Deus o seu avalizador, menos o homem possui a si mesmo. E nesse sentido eu concordo com Karl Marx. Sabe por quê? Porque é um texto que fala assim: não sou mais eu quem vive, mas quem deve viver em mim. É óbvio, isso aqui ele estava certo. Quanto mais o homem se fia em Deus, menos ele possui a si mesmo. E a boa nova é para você que está aqui, você que me assiste: eu não quero me possuir. Na verdade eu quero ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero. Agora, para além disso, o Karl Marx, ele quer destruir a família, ele quer destruir a propriedade privada e ele quer cercear as nossas liberdades. Ele é um homofóbico, ele tem preconceito contra negros e judeus, e está aqui a prova, quer ver? Porque eles dizem que isso são os cristãos. Mas está totalmente errado, porque no marxismo você acusa os outros daquilo que você é. Então veja. A família tradicional é uma instituição burguesa, segundo ele. A família tradicional, homem e mulher, e sua prole, é uma instituição burguesa. E dentro da família tradicional, existe uma coisa chamada adultério, que seria uma regra. Ou seja, a família burguesa vive uma vida de ilusão, de aparência, para manter um sistema burguês. E dentro desse conjunto, dentro desse guarda-chuva, você tem lá o fenômeno adultério como sendo regra e não exceção. E aí, com base nessa ideia, ele diz que já que o adultério é uma realidade, é uma concretude, o que vale mesmo é o amor livre. Já que a família burguesa é adúltera, o que realmente deve se estabelecer não é a família tradicional burguesa, é o amor livre. O que é o amor livre? Vou te dar um exemplo. O amor livre é assim. Estava no G1 há umas 2 semanas atrás. A onda agora para os casamentos é o trisal. Sabe o que é trisal?
Trisal é assim, um homem e duas mulheres. Será 2 homens e uma mulher. E as mais variadas formas de amor. Isso não te parece com outro discurso que está em voga por aí? Amor livre. Tudo pode se me faz feliz. Tudo pode se me dar prazer. O fundamento é o marxismo. Agora, olha que interessante. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas sim o seu ser social. Obviamente está errado. Não é a consciência que determina quem você é. É o ser, o meio onde você está, que determina quem você é. Mas está totalmente errado. Depois nós vamos ver na Bíblia porque está errado. Ou seja, nessa ideia de Marx, aquilo que nós temos aqui não vale nada. O que realmente vale é o meio onde estamos inseridos, o que o meio vai nos tornar. Se contrapõe grandemente a palavra, porque nós somos sal da terra. Ora, se o mundo está em trevas, nós somos luz. Nós não absorvemos as trevas. Nós somos antagonistas às trevas. Veja, agora vem a parte interessante, porque há muitos movimentos que defendem que os cristãos são racistas, homofóbicos, etc. Agora, olha o que Karl Marx disse. Sendo que comparado ao resto de nós, um níger, ou seja, um crioulo, ele é o que há de mais perto do reino animal. Isso foi o que o Karl Marx disse sobre os negros. Só que os marxistas dizem que os cristãos é que são preconceituosos. Agora, como é que alguém pode dizer que os cristãos são preconceituosos enquanto o sujeito diz assim, sendo que comparado ao resto de nós, ou seja, os brancos, um níger, nesse sentido ele está falando de uma pessoa negra, é o que há de mais perto do reino animal. Assinado no Karl Marx, está lá no livro dele. Se alguém entre nós endossa, acredita e procura proclamar as teses desse senhor, você não entendeu. Olha, quem defende as teses desse sujeito não entendeu nada de Bíblia. Nada. Porque Marx e Jesus na mesma sala não dá. Não fecha. Não combina. Agora, para aqueles que dizem que os cristãos são homofóbicos, olha o que o Stalin, que é um adepto do marxismo, olha o que ele disse sobre homossexuais. Homossexualidade é uma patologia burguesa. Homossexualidade é uma doença, é o que ele está dizendo. Imagine isso aqui na boca de um cristão nos dias de hoje. Homossexualidade é uma patologia burguesa, segundo a visão marxista da coisa. Na visão de Karl Marx, qual é a religião dos judeus? O dinheiro. E agora, para encerrar essa parte, olha o que Karl Marx diz sobre a escravidão. Assim, a escravidão é uma categoria econômica da mais alta importância. Assim, a escravidão, olha para cá, está transmitindo aí, meu filho, olha aqui para mim, você que está no Facebook, no YouTube, sei lá onde. Olha o que o teu Deus te falou. Marxista, olha o que ele disse. A escravidão é uma categoria econômica da mais alta importância. E tem marxista dizendo que é a Bíblia que defende a escravidão. Está tudo errado, passa para nós, porque agora nós vamos encerrar. Resposta aos marxistas. Aquela história de que é o ser de fora que determina o ser de dentro é uma baboseira. Na Bíblia não se sustenta. Por quê? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. De dentro para fora. Repita. De dentro para fora. Outra vez. De dentro para fora. Ou seja, de dentro para fora. Deus não está à procura do crente mais bonito da igreja. Eu falei aqui, vou repetir. Deus não está à procura do quarteto mais afinado da igreja. Deus não está à procura do orador mais qualificado da igreja. Deus não está à procura daquele irmão que anda no melhor carro na igreja. Deus não está à procura daquele irmão que tem o melhor carro, veste a melhor roupa, tem a conta corrente mais recheada da igreja. Sabe de quem que Deus está em busca? De corações que tenham fome da sua presença. É desses que Deus está em busca.
Deus criou a família, portanto nós não podemos querer a extinção da família. Jesus orou para que fôssemos um. Então que história é essa de brancos contra pretos, ricos contra pobres, patrão contra empregado? Não há amparo bíblico para a luta de classes, não há. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão aflitos e oprimidos, porque eu vou aliviar. Ele disse: só negros venham a mim? Não. Ele disse: só brancos venham a mim? Não. Ele disse: só você que entra numa BMW vem a mim? Não. Ele disse: só você que mora no melhor bairro, na melhor casa? Ele citou alguma coisa para que aquele que vem a ele viesse? Não. Ele disse: você está cansado? Você está triste? Olha a voz de Deus falando contigo. Você está cansado de lutar sozinho? Você precisa de uma mão amiga? Você precisa de quê? É só vir a mim. O Jason precisa de quê? É só ir a ele. O Luiz precisa de quê? É só ir a ele. O Wesley precisa de quê? É só ir a ele. O Igor precisa de quê? O Davi. Quem? O que precisamos? É só ir até Jesus. Só o Dagoberto entendeu. É só ir até Jesus. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. Nós não defendemos preconceitos. Nós não defendemos preconceitos. Passa para nós. Nós defendemos o cristianismo. E agora eu vou te falar do que eu creio, para nós encerrarmos a reunião. Preciso de mais um minuto, me dá um sim ou não? Tá bom. Eu creio no Deus Criador de todas as coisas. Eu creio que Ele enviou o seu Filho Jesus para trazer salvação aos perdidos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para fazer com que surdos tornassem a ouvir. Eu creio que Deus, na sua grandeza, abriu o mar vermelho quando tirou o povo da escravidão e os fez passar pelo meio do mar, fazendo com que os seus opositores sucumbissem. Eu creio que Jesus Cristo entregou a sua vida à morte por causa dos meus e dos seus pecados, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou em glória, poder e majestade. E eu também acredito que nós não estamos aqui para fazer briga e nem luta e nem guerra contra ninguém, porque a nossa briga e a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta, a nossa guerra é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Essa é a nossa guerra. Nós estamos em guerra contra Satanás, nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra tudo aquilo que se opõe a Deus, e nós tomamos esta palavra como única, exclusiva e suficiente regra de fé. Eu creio no Deus Criador de todas as coisas, eu creio que o seu Filho sucumbiu à morte, e eu creio que Ele voltará. Amém. E Ele está voltando. Amém. E nós não precisaremos mais buscar consulta com os mortos, porque os mortos não sabem nada. Eu confesso a vocês, perdi a minha mãe em 2008. No dia das mães ela morreu. Às vezes eu sinto saudade dela. Você sente saudade de alguém? Ele te dará de volta. Eu perdi meu pai em 2017. E outro dia eu sonhei com ele. Mas eu sei que eu não vou ter uma consulta e não verei ele na minha frente até aquele dia. Porque Jesus vai me devolver ele. Eu não acredito que nós estamos aqui para guerrear contra pessoas. Nós estamos aqui para defender esta causa. Portanto, eu te convido hoje, se converta, vamos nos converter e vamos dar um chega para lá na evolução, porque Deus quem nos criou.
Nós não podemos nos comunicar com aqueles que foram, mas essa palavra diz que quando a trombeta soar, quando o céu se abrir, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. E para finalizar, a religião não é o ópio do povo. Escravidão não é uma boa forma econômica. E todos aqueles que quiserem vir aos pés de Jesus, as portas estão abertas. Amém. Que Jesus seja o primeiro. Amém. Que Ele seja o nosso único Deus. E que de fato, ao sair desse lugar, nós saímos repletos do seu Espírito e do seu poder. Amém.